sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator, e meu voto é no sentido de denegar a ordem. É como voto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. O que você acaba de assistir foi a execução de um dos maiores erros do Poder Judiciário brasileiro, segundo o próprio STF. Na verdade, tudo caminha para que o STF reconheça oficialmente o erro histórico na condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão em 2018, nessa sessão que ocorreu sob pressão dos militares e na qual o Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus preventivo para que o presidente Lula não fosse preso, ao arrepio da Constituição Federal, que proíbe explicitamente que qualquer pessoa seja presa em processo criminal antes que esse processo tramite em julgado, ou seja, chegue ao seu fim, seja terminado pelo Supremo Tribunal Federal, porque ações penais terminam no Supremo Tribunal Federal quando são caudalosas, assim como essa do Lula, e nessa última instância, após a publicação do acórdão, que é a decisão final da Justiça, aí sim, segundo a Constituição Federal de 1988, é possível prender alguém. Antes, a Constituição não permite. Esse erro foi cometido com Lula e agora o STF vai rever historicamente esse erro. Antes de prosseguir no vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Toffoli impõe revisão à Lava Jato, que sofre derrotas em série no STF. Por decisão de Dias Toffoli do STF, a Lava Jato enfrenta um processo de revisão com anulação de provas e de multas aplicadas contra empreiteiras, além de investigações contra personagens da operação. Prosseguindo, Toffoli pediu transparência e deu sequência à revisão da operação. O processo de esvaziamento da Lava Jato não começou com o ministro, mas ganhou força com a chegada de Toffoli à segunda turma do STF, em maio do ano passado, após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. De lá para cá, as medidas se acumulam e miram pilares da investigação, antes principal algoz da classe política. O principal instrumento foi a reclamação que beneficiou Lula. Ao ir para a segunda turma, Toffoli assumiu a relatoria da reclamação 43007, processo que se tornou uma espécie de guarda-chuva da revisão da Lava Jato. Foi nessa reclamação que Lewandowski, o antigo relator do caso, trancou as ações penais contra Lula, além de determinar a proibição do uso de provas do acordo de leniência da Odebrecht nos processos que miravam o Lula. De lá para cá, outros réus passaram a acionar o STF nesse processo, pedindo a extensão da decisão para suas próprias ações penais e inquéritos. O Toffoli, que vem sendo atacado tão ferozmente pela mídia e com pedidos da mídia para que a sua decisão, criticada pela Transparência Internacional como uma medida monocrática, ou seja, só do Toffoli para salvar corruptos e toda aquela conversa, é mentira. O Toffoli, ele passou a agir junto à ala de Gilmar Mendes, crítico à Lava Jato. E a ala de Gilmar Mendes tem muitos, são todos aqueles que votaram pela condenação de Sérgio Moro e
como suspeito e que devolveram os direitos políticos do Lula. O Toffoli se alinhou a Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e tantos outros ali, inclusive a própria Carmen Lúcia, não é, que no passado foi antipetista e depois descobriu o seu erro. Então aí o Toffoli se alinhou à ala de Gilmar Mendes, crítico à Lava Jato, em seu primeiro dia na segunda turma. O Toffoli cunhou a expressão pau de arara do século XXI, citando o método de tortura empregado na ditadura militar para descrever a força-tarefa de Curitiba. Usou-se sem dúvida nenhuma do poder de Estado, do Estado juiz, que não é parte, para instruir o processo para se obter informações que a Constituição veda, proíbe claramente, de que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Toffoli, ministro do STF, em sua primeira sessão na segunda turma, ao discutir um recurso contra a Lava Jato, disse isso. Um dos grandes atos de Toffoli foi assinar uma bomba contra o que ainda restava da Lava Jato, e que explica essa decisão do Toffoli, toda essa gritaria da mídia que bancou Sérgio Moro e que bancou a Lava Jato, e que de alguma maneira, que ainda vai ficar muito clara, se beneficiou da Lava Jato. Em decisão monocrática proferida em setembro, o ministro anulou todas as provas obtidas pela operação a partir do acordo de leniência da Odebrecht, hoje a Novo Honor. Em 135 páginas, Toffoli não poupou críticas à Lava Jato e ainda fez afagos a Lula, afirmando que a prisão dele teria sido um dos maiores erros judiciários da história do país. E essa decisão do Toffoli, você vê aqui, pela gravidade das situações estarrecedoras postas nesses autos, somadas a outras tantas decisões exaradas, ou seja, tomadas pelo STF e também tornadas públicas notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva pode ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. Sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam. Esses trechos que você acaba de ver são trechos que são documentos históricos, estão em documento oficial, numa decisão do Supremo Tribunal Federal e, na verdade, constituem, ao serem publicados oficialmente e endossados pela maioria do STF, que devolveu os direitos políticos a Lula e que condenou o Sérgio Moro e que está anulando a Lava Jato de ponta a ponta. Isso é um documento que constitui um verdadeiro pedido de desculpas ao presidente Lula. É um pedido e um reconhecimento de que o ovo da serpente aí citado é que a condenação do Lula dessa forma contra a Constituição, em obediência à ameaça dos militares, não é, daquele comandante do Exército, General Vilas Boas, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal se concedesse o habeas corpus para Lula, constituiu o início de tudo que viria depois, a ascensão do nazifascismo bolsonarista e tudo que veio em seguida. Aqui temos uma outra matéria que mostra os tempos de reparação histórica que estamos vivendo. Dirigentes do PSDB defendem que Aloysio Nunes Ferreira se licencie do partido e ex-chanceler reage. Quem é Aloysio? Aloysio é um tucano histórico da ala de Fernando Henrique Cardoso, que depois de todos os erros que cometeu, apoiou o Lula na eleição do ano passado. O Aloysio Nunes ele quer assumir um cargo oferecido pelo governo Lula. Por isso, membros da direção nacional do PSDB afirmam que tem a expectativa de que o ex-chanceler
Aloysio Nunes tome a iniciativa de se licenciar a partir do momento em que comece a chefiar a divisão de assuntos estratégicos do escritório da Apex em Bruxelas, cargo para o qual foi escolhido por Lula. Segundo um dos dirigentes ouvidos pela coluna, Nunes é muito querido e respeitado na legenda, mas o gesto seria bem recebido para não gerar precedentes de tucanos em cargos na gestão petista. E aí o Aloysio Nunes diz o seguinte, que há oportunismo de direita, e na verdade, você veja, há exatamente isso. O PSDB, na eleição de 2018 e agora na eleição de 2022, elegeu bancadas totalmente bolsonaristas e de extrema direita que afrontam a inspiração social-democrata que ensejou a criação do PSDB nos anos 1980, na verdade. O PSDB, criado nos anos 1980 por Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, o próprio Aloysio, era um partido social-democrata, ou seja, de centro-esquerda. PSDB significa Partido da Social Democracia Brasileira. Fernando Henrique levou o partido para a direita, fazendo aliança com o então PFL, e aí o partido foi rolando, até se transformar num partido praticamente morto hoje no país. E os aliados do Daniel Silveira, o valentão que ameaçou o STF, abandonaram o Silveira, e eles dão uma desculpa para isso. Ele está enterrado na cadeia lá, reclamando de ratos, reclamando de tudo isso, não é? E eles dão uma desculpa para terem abandonado o Silveira, dizem que é para o bem dele, tal, porque se eles fossem visitá-lo, ele seria visto como político. E a conversa fiada, não é? Foi abandonado mesmo, porque é assim com os bandidos. Bandido não tem solidariedade. Um caiu, dane-se. BO contradiz versão do secretário de Segurança Pública de São Paulo sobre morte de suspeito pela Rota. As investigações mostram que a Rota executou um suspeito que estava dentro do táxi, mandaram o taxista descer e fuzilaram o homem dentro do táxi. Haddad cede e vai tirar da MP a reoneração da Folha. Não é a reoneração do jornal Folha de São Paulo, deveria reonerar de muitas formas, mas é a reoneração da folha de pagamento. O governo quer tirar aquelas vantagens que foram dadas nos governos anteriores para os empresários, para não demitirem, tal. Hoje o emprego está crescendo no Brasil, não faz mais sentido abrir mão dos impostos, mas o Centrão está defendendo os interesses dos patrões, como a direita sempre faz. Então o Haddad decidiu adiar essa reoneração e fazer uma lei à parte para tentar negociar com a força muito maior que tem a extrema-direita no Congresso. O Senado pode mudar critérios para candidaturas de militares nesta quarta. Isso significa o seguinte, minha amiga, meu amigo: o Senado hoje pode proibir militares na política. Vamos torcer. O trabalho contra a corrupção incomoda a direita e a esquerda, diz diretor da Transparência Brasil. Conversa fiada, conversa fiada. Esse sujeito, ele posava ao lado de Sérgio Moro, Dallagnol, e ele tem que são políticos, não é? São políticos de direita. Ele é alinhado à direita, ele atacou o Lula, atacou a Dilma, participou da derrubada da Dilma, da prisão de Lula, e era meio que um braço do Sérgio Moro e do lavajatismo. Os dois motivos que fazem Bolsonaro excluir seus filhos das pesquisas do PL para a presidência, os filhos e a mulher, é que ele não quer concorrência. Basicamente é isso. Ele diz que tem medo que os filhos passem pelo que ele está passando. Conversa fiada. Ele tem medo da concorrência. Saidinha, a proibição que o Senado está prestes a
a constituir aí, ou na verdade já até constituiu, né, para que presos saiam da prisão no Natal, em períodos específicos, todos eles, é muito criticado por penalistas e constitucionalistas. Dizem que eles estão jogando a criança fora junto com a água do banho, que é uma medida socioeducativa importante e não justifica, porque dos 100% dos presos que saem, 96% voltam. Por causa desses 4% eles vão prejudicar todo mundo. É coisa da demagogia da direita brasileira. E o Tarcísio estreita a relação com Lula e fala em carinho por Bolsonaro, mas na verdade é o seguinte, eles estão todos já colocando, o governador do Rio já foi, agora o Zema também deve pôr um barco no pé do Lula, porque há uma expectativa de que o Bolsonaro afunde em questão de semanas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.